Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos a ler esta obra de Sami Storch e Daniela Migliari, A Origem do Direito Sistémico, hoje sobre a orientação do nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, pela sua disponibilidade, pela sua entrega. Vamos continuar a partir da página 265, as dinâmicas ocultas na relação entre agressor e vítima. Recordo que estes encontros são gravados e as gravações mais tarde disponibilizadas no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Hoje vai continuar a leitura a Helena Júlia. Obrigada, Helena. E René, agora, quando entender, pode começar, por favor. Fica agora com você. Obrigado, Manuela. Lembrando, né, que todos esses estudos estão no YouTube, e o Hamilton, praticamente em menos de uma semana, está publicando todas, né? Então vocês podem colocar suas questões tanto aqui no grupo, como também lá no YouTube, né? Podem acompanhar, podem compartilhar, né? E a maioria dos nossos estudos, desde lá de trás, com o professor Renato Bertatti, estão disponíveis no YouTube, né? Tanto do querido colega Milton Plácido da Rosa, quanto também da Alice Satin. Então, por favor, Helena, vamos dar início aí à leitura de hoje. As dinâmicas ocultas na relação entre agressor e vítima. Sami, em se tratando do agressor, às vezes você também tem a possibilidade de auxiliar aquele lado que inicialmente está acuado, porque durante a constelação você percebe que, na verdade, o que está acontecendo é um caso de manipulação por parte da vítima. Como isso se desdobra? Muitas vezes, essa dinâmica de agressor e vítima é bem diferente daquilo que parece ser inicialmente. E, às vezes, ela é o oposto. A dinâmica pode variar, mas há casos em que colocamos representantes para agressor e vítima e observa-se que aquele que se sente mais forte e tem a postura de agressor é o representante da vítima. É comum também que o acusado de ser o agressor apresente, por meio do representante, uma postura de fragilidade e se sinta injustiçado e indefeso. Por que isso acontece? Porque a vítima é aquela que se sente credora na questão, ela quer vingança, e ela tem o poder de colocar a espada sobre a cabeça do outro. Por isso, se sente poderosa. Na maioria das vezes, pessoas com um comportamento violento e mesmo criminosos contumazes se sentem injustiçados e vítimas da sociedade. Sentem-se, pois, legitimados a buscar reparação ou vingança. A pessoa que sente vítima se acha certa sempre? Essa vítima da qual estamos falando, sim, porque a posição de vítima é de alguma forma cômoda. Por isso, é difícil para a pessoa sair do lugar de vítima. O papel de vítima tem e dá poder. A vítima tem o poder de manter o processo. Essa pessoa presta uma queixa. E quando chega à audiência, para ela desistir do processo, o agressor tem que pagar alguma coisa, ou ficar de joelhos perante a vítima. Subitamente, notamos que os papéis se invertem. Quem agora é a vítima? Quem é o algoz? Por exemplo, em alguns tipos de ação que acontecem no juizado especial criminal, como nos casos de lesões corporais, de crimes de menor potencial ofensivo, é assim que acontece. Já há alguns anos, não tenho atuado nesses juizados, mas, até recentemente, a autuação do processo já indicava as partes como sendo uma, a vítima, e outra, o autor do fato. E se a suposta vítima fosse a ofensora, e a vítima, na verdade, fosse a pessoa que está sendo acusada, nesse mesmo processo,
nem seria possível inverter a qualificação das partes. O acusado teria que prestar uma nova queixa contra a outra parte, para que tivesse um outro processo no qual as partes estivessem de lados inversos. Às vezes, era isso que se fazia. Ou seja, a pessoa já entra na ação na condição de vítima e entra com força, porque é ela quem tem o poder de manter o processo. Então, o suposto agressor percebe que a vítima está na posição de ameaçá-lo. E quando a vítima tem razão, quando estou falando disso aqui, é preciso esclarecer que não estou fazendo qualquer tipo de julgamento no sentido de quem está certo ou quem está errado. Quando duas pessoas estão nessa situação, uma de vítima, outra de agressor, é porque realmente pode ter havido uma agressão. Não é gratuito que uma pessoa faça uma queixa, uma reclamação. A queixa pode ser procedente de fato, mas é comum que não haja uma vítima, e sim duas pessoas que se ofenderam mutuamente e que estão ambas machucadas. Ter clareza disso faz toda a diferença na condução do processo. A justiça continua responsável por apurar a verdade dos fatos, identificar as responsabilidades e distribuir as consequências perante a lei. Entretanto, a fim de viabilizar o empoderamento das pessoas e a superação dos ciclos de violência, olhamos para o fato de que existe uma complementariedade na relação entre agressor e vítima, em razão da qual a postura dessa alimenta a postura daquela e vice-versa. Por que motivo um agressor está no relacionamento afetivo com aquela determinada pessoa e não com outra? Porque há pessoas que não se envolvem com agressores, mas outras sim. Há algo nessas vítimas de agressão física que de alguma forma atraem a situação? Enquanto o agredido não olhar para o que nele alimenta essa dinâmica, não conseguirá sair desse padrão. Quantas pessoas trocam de parceiro e depois se envolvem com outro que também agride? Por parte do agressor, temos visto que, em geral, são pessoas que se sentem inferiorizadas, foram vítimas de abandono, temem voltar a ser feridas e, de forma imatura e desequilibrada, agridem para tentar garantir algum tipo de segurança. Não estou, em absoluto, justificando tal comportamento, apenas olhando fenomenologicamente a dinâmica dele. O agressor deve ser responsabilizado pela justiça quando for o caso, mas, de todo modo, como podemos ajudar a vítima a sair da situação e não voltar a se envolver em outra semelhante? Na medida em que sair desse papel de vítima, essa pessoa deixa de atrair alguém que a agrida. Ninguém pisa em quem está de pé. Parece simples, mas é um movimento fino e profundo. As constelações revelam que, às vezes, a vítima está identificada com alguém do sistema familiar. Por conseguinte, está reproduzindo uma exclusão, algo que não foi olhado. A situação deve ser vista como uma oportunidade de libertação para o sistema familiar. E, em vez de ser simplesmente rechaçada, julgada como errada. É óbvio que cada caso é um caso, e é assim que deve ser tratado. Não dá para generalizar. Apenas preciso deixar claro que não estou com isso dizendo que toda vítima é perigosa, enquanto todo agressor é um pobre indefeso. Não é disso que se trata. O que estou mostrando é que a dinâmica sistêmica entre eles pode ser bem diferente daquela que aparenta inicialmente. E é comum que as vítimas se coloquem na posição de oprimir aqueles que cometeram um crime, uma agressão, ou que a vítima tenha cometido crueldade secretamente. Pode dar algum exemplo? Só fazendo um parênteses para essa leitura que a Helena fez, né, nessa relação íntima entre vítima e perpetrador e vítima, né, o Sami pincela, e é fato, nós encontramos isso muitas vezes nos relacionamentos de casais.
ultimamente, muitas vezes, pessoas procuram os workshops de constelação trazendo a temática de relacionamento tóxico, né? E, às vezes, trazendo o dedo em riste, né? E falando, ó, aquela pessoa é tóxica para mim. E, da mesma forma, né, que quando eu aponto um dedo para uma pessoa, estou apontando 3 para mim. Quando eu falo que ela é tóxica, eu complemento a toxicidade do outro, né? Então existe uma troca, existe uma relação de toxicidade, né? Ninguém é tóxico sozinho. Essa imagem que o Sami trouxe de que ninguém pisa em quem está em pé é muito interessante, né? Porque realmente quem está no chão muitas vezes é pisado, e quem pisa se sente poderoso, é uma postura, né? E essas posturas se retroalimentam. Uma vez num workshop com o João Weser e Sami Stoch, aqui em São Paulo, o professor João Weser trouxe uma dinâmica na qual a gente tinha que colocar 2 pessoas que serviriam como uma muralha, e a gente teria que atravessá-las, né? A questão é que quanto mais força você faz contra, mais força você dá à resistência. E aí o Joel Veza mostra que às vezes se você passa bailando, se você passa escorregadio ou fazendo graça, você passa. Agora, se você vai contra, se você ataca, você cria mais resistência. Isso, inclusive, é um dos princípios das artes marciais, né? A gente vai encontrar isso no Tai Chi Chuan, a gente vai encontrar isso no Aikido, né? Ou seja, como eu vou usar a força do outro para me defender, né? Usar o outro como alavanca no ataque dele, né? Então, essas artes marciais, elas usam muito a postura que eles falam, né? Do bambu, né? Que o bambu ele não resiste ao vento, ele vai até o chão e volta. Ele não faz força contra o vento, ele de forma flexível ele se adapta àquela movimentação. Ao mesmo tempo que os japoneses falam que o bambu é humilde, né? Porque ele se curva frente a forças muito maiores que ele, né? E muitas vezes quando a gente entra na postura de vítima ou de perpetrador, é aquela coisa, né? Eu vou pegar aqui o exemplo do Eurico. Você vai ver só, Eurico, o que eu vou fazer com você. Ah, me aguarde. Ah, isso não vai ficar assim, né? O Eurico do lado dele, de repente, vai falar: esse cara tá viajando, né? Ele acha que ele tá falando com quem, né? E aí, egos e egos vão se alimentando e vão se confrontando, se debatendo, né? E muitas vezes, e essa é uma frase de Bert Hellinger, a postura de vítima, ela é a forma mais, como chama? Elaborada de vingança, né? Se eu não me engano, essa frase é de Hellinger. Porque na vitimização, ou me colocando como vítima, principalmente num processo, eu tenho, como o Sami coloca aqui, o processo na mão. E eu coloco a força do processo contra o outro, então realmente eu coloco ele para baixo, né? A gente vê uma dinâmica parecida nas escolas com o bullying, né? E muitas vezes a criança que faz bullying é uma criança que tem complexos de inferioridade, tem insegurança, sofreu já bullying e entra, né, numa dinâmica de grupo, revezando com outra pessoa talvez mais fraca, mais frágil. E quando a gente fala de fraca e frágil, a gente não está falando necessariamente que a pessoa é pequena, que a pessoa é mulher, que a pessoa é gorda. A gente está falando de uma pessoa que emocionalmente ela é frágil, ela não consegue rebater aquilo, né? E aí aquilo acaba alimentando, né, o sadismo, acaba alimentando a agressividade do agressor. Uma relação psiquicamente explicada por Sigmund Freud, né, através de sadomasoquismo, e o Freud fala que todos nós temos componentes sádicos em nós
e masoquistas. Em outras palavras, todos nós temos o potencial agressivo e todos nós temos resiliência ou capacidade de suportar agressões. Isso são mecanismos de defesa. A agressividade é um mecanismo fundamental para eu evoluir, né, como animal, né? O animal humano, para ele evoluir, ele precisou de agressividade, ele precisou de violência. Se há alguma dúvida, é só você lembrar que, como um ser humano que come carne, nós rasgamos a carne, nós rasgamos o alimento, né? Existe uma agressividade na nutrição. E mesmo assim eu não vou falar, eu não vou mais comer porque eu não quero ser agressivo. Não, é minha natureza, né? Agora, quão consciente eu estou da minha agressividade para com o Eurico, por exemplo, para com meus semelhantes? O quanto eu sei que essa agressividade é minha, o quanto eu estou rebatendo agressividades, o quanto eu estou reproduzindo, às vezes, coisas que eu aprendi em casa, na escola, na igreja, seja lá onde for. E aí a gente vai para outro campo, que é o campo do preconceito ou do racismo, que são formas de violência, são relações de vítima e perpetrador, né? Por isso que muitas vezes, se a gente entrar aqui numa questão étnica, né, e só vou chutar aí, de repente o Eurico vira para mim e fala: Renê, você é um indígena meia pataca, né? Ou de repente usa algum traço, né, étnico meu para falar: ó, isso aqui é menos, né? Pode ser que eu rebata de forma tão ou mais agressiva que o Eurico, ou pode ser que eu abaixe a cabeça. Talvez abaixando a cabeça eu vou estimular ele na agressão. Talvez reagindo eu vou dar força para ele vir com carga maior. Ou seja, temáticas comuns à comunicação não violenta. Como me comunicar de forma não violenta com o outro, sendo que nos diálogos que nós temos uns com os outros, existe uma questão de eu tentar convencer o outro da minha tese, da minha afirmação. Como eu estou fazendo agora, eu estou fazendo uma reflexão de, querendo ou não, eu estou impondo algo. Logicamente que isso não é para ser aceito, né, como se fosse uma verdade. Não, uma reflexão. Mas como que eu faço isso? Como que eu coloco isso para o outro? Eu faço isso como um bambu flexível ou faço que nem um mogno, que fica lá poderoso frente a uma tempestade até que seja arrancado pelas raízes até o chão, né? E quanto maior a altura também, maior a queda. Então, esse capítulo é interessante porque ele fala de uma coisa essencial nas relações humanas, né? E a gente não está falando aqui só dos criminosos. A gente está falando da nossa relação de casal, a gente está falando da nossa relação pais e filhos, né? Como que eu trato meu pai e minha mãe, de repente, agora que eles têm uma certa idade, como eu fui tratado pelos meus pais quando eu era pequeno, como eu trato meu pai, minha mãe, pós-separação, pós-divórcio, quer dizer, como são essas relações, né? Então, vítimas e perpetradores nós vamos encontrar em todos os sistemas, inclusive deste aqui que vos fala, né? Todos temos isso. O quão consciente nós temos esta dinâmica. Isso é muito comum em psicoterapia, né? Querendo ou não, muitas vezes a pessoa vem como bom samaritano, né? Trazendo, né, aquela coisa, não, mas Eurico, meu pai era assim, imagina, minha mãe era pior, e minha irmã, meu irmão, meu chefe, o presidente da República. E aí o Eurico vira e fala: tá, mas Renê, e aí? Você só tomou porrada, você não fez nada? Aí eu não fiz nada, porque eu sou injustiçado, olha só o que fizeram comigo, ué. E se o Eurico não tomar o cuidado, eu vou processar ele por ele ser um mau terapeuta, de ter não me ajudado da forma como eu esperava que ele ajudasse, né? Então, a posição de vítima, ela não quer resolver o problema. Ela quer, muitas vezes, testemunhas oculares ou pessoas que validem
o seu ácido, o seu discurso, né? E é um lugar bem complicado de estar, né? É um lugar no chão, sendo pisado, às vezes não pela bota do Eurico, mas pela minha própria bota, né? Ou seja, por que você ocupa esse lugar? Se você ocupa o lugar de perpetrador, qual que é o prazer, qual que é o preço desse lugar? Se você está no chão, qual que é o prazer, qual que é o preço desse lugar? E, obviamente, que olhar para esses lugares é muito difícil. Por isso que o Bert Hellinger muitas vezes dizia as pessoas que vêm aqui na frente trabalhar comigo precisam ter muita coragem, né? Então, levar temas para a constelação é se desnudar, é olhar para partes nossas muito difíceis, partes que nos causam vergonha, nos causam medo, nos causam raiva, nos causam sentimentos primários, emoções primárias, né? E isso vai ser reelaborado, ressignificado. Estou vendo aqui que temos algumas colocações. Sim, temos aqui da Vera Lúcia, que pergunta: você poderia dar um exemplo da postura de vítima como forma mais elaborada de vingança? Vera, eu não sei se você conhece, não sei se vocês conhecem, na literatura a gente tem uma obra escrita por Gustave Flaubert, que se chama Madame Bovary, né? Madame Bovary, eu acredito que é uma das formas mais elaboradas de vingança, né? Porque, assim, literalmente, desculpem a palavra, mas ela ferra todo mundo. Ela, inclusive, né? Então, é uma trama que, assim, as coisas vão caindo, né? Ela, no ímpeto de vingança dela, ela vai se machucando, ela vai se destruindo, ela vai destruindo relações, né? Madame Bovary a gente estuda muitas vezes na psicanálise para falar da histeria, né? Do quadro clínico da histeria. E muitas vezes no quadro clínico da histeria a gente tem a postura da vítima. Na psicanálise a gente fala que a histérica ela pede, né, para você não lhe dar aquilo que ela lhe pede. Ou seja, é um paradoxo, né? E a insatisfação é o prazer dela. E aí a gente volta para a questão do masoquismo, né? Então, a postura de vítima é uma forma elaborada de vingança porque ela nunca vai parar. Ela não tem fim. E ela leva a todos para o mesmo lugar, né? Ou seja, naquela frase, né, popular que se fala, se você vai pelo caminho da vingança, não abra uma cova, abra duas, né? Uma para a pessoa que você quer se vingar e outra para você. É mais ou menos isso, né? Então, é diferente da equivalência entre dar e tomar, né? E o Bert Hellinger, se eu não me engano, ele faz essa diferenciação na Simetria Oculta no Amor e no livro As Ordens do Amor, né? Na equivalência, sim, sempre tem alguém que dá e alguém que toma. E muitas vezes nisso, você vai ter que renunciar a certas coisas, você vai ter que sacrificar certas coisas, você vai perder coisas. E aí, de repente, numa negociação que eu tenho com o Ronaldo, eu vou falar, ok, nessa negociação o Ronaldo saiu ganhando, né? Se eu quiser continuar tendo uma relação com ele, de repente a gente vai ter outra oportunidade de negociação e talvez eu possa equivaler, né, essa negociação anterior, onde ele saiu ganhando um pouco mais, talvez dessa vez eu ganhe um pouco mais, e assim a gente vai indo. Porém, né, se eu viro para o Ronaldo e falo, nossa, o Ronaldo me sacaneou, né? Ele vai ver só, eu vou acabar com ele. E aí eu faço um grande mal ao Ronaldo. E aí o Ronaldo, por outro lado, fala, ah, não vai ficar assim não. E faz um grande mal para mim. E aí a gente começa a escalonar. A gente não equivale mais. A gente cresce na vingança. Você vai sentir o que eu estou sentindo, Ronaldo. Só que detalhe, o Ronaldo não sou eu. Como é que ele vai sofrer o que eu estou sofrendo?
Então, muitas vezes, eu vou aumentar a carga muito mais do que ele usou. E nisso, se cada um for aumentando a carga, vai chegar uma hora que a gente vai perder a cabeça. Vai chegar uma hora que a gente já não sabe mais por que a gente começou com isso. E às vezes é uma coisa boba, né? Só que a gente está numa relação vítima e perpetrador. Qual que é vítima? Qual que é perpetrador? Depende da carga, depende da vez, né? Então, na hora de um processo, geralmente existe a parte que processa e a parte que é processada. Então, existe um contexto aí. Mas no conflito, quando a gente olha para as constelações, a gente descobre que do meu lado existe uma justa razão para fazer o que eu faço, e do lado do Ronaldo existe uma justa razão para ele fazer o que faz. E muitas vezes a gente percebe que a gente está fazendo coisas que não tem nada a ver com ele ou comigo. A gente está tentando resgatar coisas anteriores dos nossos ancestrais, está tentando fazer equivalências ancestrais. Está pagando conta antiga. Pô, René, mas eu não sabia. Sim, a gente está falando de processos inconscientes, né? Assim como o Sami aqui também está falando de processos inconscientes, que muitas vezes se tornam conscientes durante um processo criminal, durante um trabalho terapêutico. Quando a pessoa olha e fala, não fazia ideia. Cara, não sabia. Quantas pessoas às vezes começam um processo e falam, putz, se eu soubesse que ia dar nisso, eu nunca teria começado esse processo, né? Mas depois que começou, né, o processo tem vida própria, ele segue, né? E, logicamente, ele tem a carga do outro lado, né? Então, esse é um exemplo que eu tenho, né? Se os colegas tiverem um outro exemplo para compartilhar aí com a colega Vera Lúcia, fiquem à vontade também. Obrigado, Helena, por compartilhar aí a indicação do livro. René, tem aqui também a Carla, que diz, você diria que a posição da vítima é a mesma de um manipulador? Em certo grau, sim. Sim. Só que é aquela coisa, né? Quando eu tento te convencer da minha verdade, Carla, e pode ser até agora na minha resposta, eu vou manipular o discurso, né? Eu vou puxar exemplos que sejam sedutores para você, né? Que você de repente vai fazer assim com a cabeça e vai falar, nossa, esse cara tá certo. Eu estou manipulando a situação, né? Agora, lógico, nessa situação aqui, de repente a gente tem uma empatia, a gente tem uma vinculação que faz com que a resposta tenha sentido. No caso da vítima, ela vai te envolver numa situação onde você não gostaria de estar. E ela vai te dar um lugar que você em nenhum momento disse que você ia ocupar. E quando você vai ver, você já está lá, né? Então é aquela coisa, né? É só um exemplo aqui, né? Ah, então, Helena, você sabia que a Carla fez essa pergunta que fez aqui, mas ela me mandou no WhatsApp falando que essa pergunta era sua, mas você não tinha coragem de fazer ela aqui no grupo. É verdade isso? Aí eu estou expondo a Helena, estou colocando a Carla numa saia justa, e muitas vezes isso é mentira. Eu estou criando, sim, uma situação desconfortável para todos, para mim, inclusive, né? Porque, de repente, eu vou sacrificar a minha relação com ela, a minha relação com a Helena, e se, de repente, vocês duas não falarem mais comigo, eu vou virar e falar, tá vendo, Manuela? Eu tento mostrar para as pessoas o que acontece e olha só, ninguém fala comigo. Você acha isso certo, Manuela? Você fica quieta aí, não fala nada, né? Vou contar isso para Milton, viu, Manuela? Tô vendo, tô de olho em você. Né? Todo mundo me sacaneando aqui e ninguém me defende. O Ronaldo só faz assim, não fala nada para me defender. Quer dizer, eu vou envolvendo todo mundo nessa postura, nessa posição, e as pessoas muitas vezes vão se tornando reféns daquilo. Né? Óbvio, ninguém se torna refém de forma inocente. Aquilo faz eco com o quê? Com o meu sistema familiar, exato. Comigo mesmo, cara, aquilo
E, assim, às vezes eu entro numa fofoca porque eu adoro uma fofoquinha. Eu sei que vai dar ruim, mas eu vou ouvir, né? Eu sei que a Helena está exagerando, mas assim, eu adoro isso aqui, né? Então, existe também uma cultura que alimenta isso. Tanto que em todas as empresas a gente tem esse fenômeno, né, da triangulação, né? E se a gente pega o triângulo de Karpman, ele explica bastante esse fenômeno aí da vítima, do perpetrador e do salvador, né? Em toda empresa tem aquelas pessoas que gostam de uma fofoquinha, que assim, geralmente tem um lugar cativo para fazê-la, e tem aquelas pessoas que são imunes à fofoca. Né? Aquele cara que ele é feito de gelo, ou aquela mulher que é feita de gelo, que você conta uma fofoca para ela, te perguntei, o que isso tem a ver? Aí você fala, nossa, mas não dá para conversar com você. A pessoa ela não entra, ela não pega a isca, né? Ela não entra, ela não quer saber, né? Não me interessa. Cadê? Ô Helena Júlia, vem cá, a Carla está aqui te falando de você. Não fala nada. Não, você não está falando da Carla? Vem cá, Helena. Quer dizer, coloca na roda, né? E tem aquelas pessoas que ficam, né? Eu ouvi falar, você ouviu dizer tal. Tem a ver com a vítima, tem a ver com o manipulador. E às vezes o manipulador se coloca no lugar ou de santo ou daquele que foi desfavorecido. Você viu só como o chefe me tratou? Você viu só o jeito que ele falou comigo? Aí aquele estagiário, quem ele pensa que é? Cara, se ele é estagiário, ele precisa ser supervisionado, mas é muito engraçado, tem gente que se coloca como vítima do estagiário. Essa geração Y, viu? Olha, só prejudicam a gente. Gente, tem que orientar, tem que supervisionar, né? Monta um grupo lá para orientar. Agora não se coloca como vítima do estagiário. O estagiário está lá para cometer erro mesmo, né? Ele não sabe o processo, né? E ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a casa dele para dentro da empresa. Pois isso não é jeito de você se vestir. Alguém falou isso para ele? Alguém comentou isso para ele? Né? Pô, mas eu não sou pai e mãe. Mas você está incomodada, né? E aí? Você vai fazer fofoca ou você vai chegar lá nele e falar, vamos, deixa eu te falar uma coisa. Né? Também, quando eu comecei, eu não sabia das coisas, tal. Eu não quero te ouvir não, tia. Sai fora. Você vai me respeitar, tem uma hierarquia aqui, né? Inclusive disso que eu quero falar com você, tal. Então, né, a gente vai envolvendo, que é a mesma coisa que a professora passa em sala de aula. Às vezes a professora é vítima, às vezes ela é salvadora, às vezes ela é perpetradora, né? A questão é, como que eu não caio no triângulo de Karpman? Não, você vai cair. Tem jeito, você vai cair. A questão é, você está consciente? Você está presente na dinâmica? Aí a gente consegue fazer a mudança. Por isso que tem aquela frase que o Hellinger fala, agora eu vejo. Quer dizer, aquela dinâmica sempre esteve lá, mas eu não via. Eu só atuava ela. Eu não tinha consciência dela. A partir do momento que você toma consciência, como adulto, como adulta, você tem a decisão de continuar reproduzindo aquilo ou de fazer diferente. Agora, se você fizer diferente, os resultados vão ser responsabilidade sua. E às vezes a solução é difícil. É melhor continuar com o problema. Né? Nem sempre a solução é fácil, porque eu tenho que me responsabilizar por ela. Eu tenho que mudar por ela. E mudar significa assumir posições, posturas. Por isso que nem todo mundo nasceu para ser gestor. Nem todo mundo nasceu para ser líder. A gente está falando tanto de um processo de amadurecimento como de postura. Né? E se, de repente, eu viro para a Mônica, né, que está lá adorando fazer do trabalho dela, ela adora tirar xerox. Ela tira muito bem xerox, faz ótimo. Mônica, agora você vai começar a digitar. Renê, mas eu não sei digitar. Não, vem cá e digita. E aí a Mônica começa, putz, eu não gosto de fazer isso. Olha só, eu não faço certo. Né? Então, se eu não treinar ela, se eu não direcionar ela de repente vai ficar infeliz na nova posição. E aí a Carla vai falar para mim, vai falar, nossa, mas a Mônica não tá atuando bem.
não está trabalhando bem, né? Ah, então vamos mandar ela embora. Né? Quer dizer, qual foi a gestão que foi feita desse novo cargo, dessa nova posição? É complexo, por isso que a gente usa o pensamento sistêmico. Né? Ninguém é uma moeda no meio do nada. Né? Uma moeda num terreno, na chuva. Quer dizer, qual que é o contexto, quais são as pessoas envolvidas, quais são as relações. Né? Então, a minha resposta direta para você, Carla, sim, a vítima manipula. Mas isso não é exclusivo da vítima, né? Porque todos nós, de certa forma, manipulamos discursos, né? A questão é que a vítima, muitas vezes, por inconsciência, ela não percebe como a manipulação dela é agressiva, auto e heteroagressiva. Ela não percebe o prejuízo que ela causa a ela e aos outros, né? Aquela coisa, né, Carla? Ah, eu tô tão sozinho. Aí a Carla chega para mim e fala, então vamos sair. Mas tá frio, né? Não, leva um agasalho. Ah, mas minhas roupas estão fedidas, tá com cheiro de naftalina. Não, mas eu te empresto uma roupa, vamos sair. Ah, mas eu não gosto de você. Gente, o que você quer? Me deixa aqui reclamando, Carla. Eu não quero sair, não. Eu quero ficar sozinho, mas eu não gosto de ficar sozinho. Né? Quer dizer, é lógico que isso tem dor, tá? Isso tem sofrimento. O Sami deixa isso claro. A gente não está aqui julgando a pessoa que tem um sintoma. Né? E a histeria é um sintoma. Existe um sofrimento, sim, e existe um aprisionamento nesse sofrimento. A pessoa acredita que ela não tem outra escolha, outra saída. É aquilo que na psicologia a gente fala de prisões mentais, né? Ou então de feridas essenciais, né? A gente tem feridas emocionais essenciais e a gente acredita que não existe escapatória disso. É uma crença limitante. Então, a partir da minha crença, eu vou me aproximar de pessoas com crenças similares ou congruentes. Fenômeno Facebook, né? Novamente, é só um exemplo, gente. Eu sou bolsonarista. Todos os meus amigos são bolsonaristas. Aí eu viro para vocês e falo, gente, tá no papo, né? Bolsonaro vai ganhar. Lula vai ganhar. Todo mundo no meu Facebook é PT. Todo mundo é Bolsonaro. Não, meu amigo, você está numa bolha. Só isso. Você tá numa bolha de amigos, de colegas que têm opiniões parecidas com você. Por quê? Porque quando a Carla, de repente, virou para mim e falou, Renê, essa tua postagem aqui tá meio estranha. Né? Você verificou isso aí? Pessoa chata, vou bloquear. Né? Aí eu vou bloqueando aquelas opiniões que eu não gosto muito e eu mantenho aquelas opiniões que eu gosto, que fazem sentido. E aí, quando eu vou ver, eu estou preso numa gaiolinha que eu mesmo criei. Essa é uma manipulação que atinge a mim mesmo. Né? E aí o mundo parece redondo, colorido e feliz. É apenas uma ilusão. Né? Uma ilusão fabricada por uma mídia social, por uma máscara social. Né? Todos nós estamos nisso. Né? Novamente, a questão é qual é a minha consciência? Qual que é meu estado de presença em relação a esta dinâmica? Sim, provavelmente em certos momentos maturacionais da minha vida, eu me coloco como vítima. Será que eu percebi? Né? E até hoje eu lembro uma vez de uma sessão de análise minha, foi um dia muito parecido com hoje, aqui em São Paulo a gente está com greve de ônibus, e eu tinha a sessão às 6 horas e não consegui chegar, tinha greve. Né? Eu, apesar de ter saído 4 horas do local onde eu estava trabalhando, não consegui chegar no horário. E tentei ligar para a analista, ela não atendia. E quando eu cheguei lá, cheguei 6h30, ela não estava mais lá. E eu fiquei muito bravo. Falei, nossa, ela me deixou, né? Me abandonou aqui. E ela falou, não, a tua sessão era às 6. Não, mas tinha greve de ônibus. Eu falei, e daí? Tua sessão era às 6. Não, porque eu tentei... Tua sessão era às 6. E aí eu entendi, ela não estava me sacaneando, ela queria que eu me responsabilizasse pelo meu atraso. Sim, não consegui chegar às 6.
né? Lógico que existem justificativas, mas eu estava tentando culpar a greve, o motorista, a cidade de São Paulo. Então, opa, deixa eu sair dessa posição ingrata onde eu me coloquei, né? E assim a gente percebe na nossa vida como muitas vezes a gente se coloca em posições impotentes, vulneráveis e olha em volta procurando cadê o perpetrador. E muitas vezes ele está mais próximo do que a gente imagina. Alguém gostaria de complementar? Ah, tem mais coisa aqui. Pode, claro, Vera, fica à vontade. Abra seu microfone. Renê, boa noite para todos. Eu ia falar o que você já falou, desse triângulo, né, do Karpman. E é Karpman, eu vou escrever aqui no chat. Karpman. E eu vi muitas vezes esse triângulo, né, trabalhando com análise transacional. Isso. Porque o salvador, a vítima e o perseguidor vai formar o jogo psicológico. Então, assim, diz que sempre a gente muda de papel. Para ser um jogo psicológico, você mudaria de papel. Você que está na vítima, você viu que você estava perseguindo a Helena, né? E depois você acabou ficando vítima na história. Você viu que você estava dando exemplo? Exato. Então, a gente muda de papel. Então, diz que o jogo psicológico, a característica é essa mudança de papel. Ora você está no salvador, ora está no perpetrador, ora você está na vítima. Era isso que eu queria falar. Perfeito, perfeito. Vale a pena, né? Vocês pesquisarem, o Hellinger estudou isso, né? Ele estudou muito tempo análise transacional com o Eric Berne e trouxe isso para dentro das constelações, né? Porque Eric Berne, ele falou que todos nós temos um script de vida. A gente tem um roteiro de vida. A gente nasce, a gente já tem um roteiro. Você ia falar alguma coisa, Vera? É isso mesmo. Até na expectativa, quando seus pais te dão um nome, né? Já tem uma expectativa aí que você vai ser igual ao seu avô, ou aquela tia, tal. Então, nós temos esse roteiro mesmo, é verdade. Análise transacional vale a pena estudar. Ô, Renê, deixa eu só Carla. fazer mais uma perguntinha. Esse dia você estava assistindo a reunião da Marilise lá no IBCF, né? E ela falou sobre essa dificuldade em constelar vítimas, né? No caso, falando sobre a nossa postura quando você pega casos assim, né? Então, quando você observa que a pessoa está nesse triângulo aqui, em que ela oscila nessa posição de vítima, hora ela agride, hora ela quer salvar, né? Como, assim, eu não vou conseguir atingir essa pessoa, então, no processo de constelação, porque ela vai oscilar, né? Não só nessa situação de estar vítima, né? Mas, assim, tudo que puder ser mostrado ali nessa constelação, no processo dela, ela não vai conseguir olhar, né? Seria isso mesmo? O que acontece, Carla? Né? E a Marilise chegou a ver isso algumas vezes junto comigo lá na Alemanha. O Hellinger, ele não constelava todo mundo. E ele falava, eu não constelo vítimas. Eu não constelo pessoas que estão na postura da vítima. Porque a pessoa que está na postura da vítima, ela não escuta, ela não vê. Ela quer reproduzir aquela cena. Ela não quer olhar para outra cena. Né? E aí, o que o Hellinger fazia? Ele, muitas vezes, fazia um corte. Ele falava, não vou trabalhar com você. Você não está preparado para olhar para isso. Né? E, se tem um professor que faz isso com a mesma finesse que o Bert Hellinger, é o professor Renato Bertatti. Né? Ele também dá uns cortes pontuais, né? Sobre aqueles que estão naquele gozo, naquele nhen, né? E aí você pode fazer você pode utilizar de várias estratégias, Carlos,
né? Você pode, de repente, virar para a pessoa e falar, olha, eu vou pedir para você aguardar, né? Eu vou fazer outras constelações, observa um pouco, e depois eu te chamo de novo, porque eu acho que você ainda não chegou no seu tema. E é importante que a pessoa, ela traga o tema dela, não da mãe dela, não do pai dela, não do presidente da República. Qual que é o seu tema? Qual que é o cerne? Aquilo que está te pegando, que está te mexendo, que está revirando tuas vísceras. Esse é o ponto. Agora, se a pessoa fala... Não. Né? Inclusive, a gente faz isso com o representante, tá, Carla? Quando o representante começa com aquela coisa... Menos, tá? Menos. Eu já entendi. Né? A gente fala, ó, diminui o volume. Né? Diminui o volume do choro, diminui o volume do gemido. Tá claro, tem algo acontecendo aqui. Né? Mas não é para ser um teatro. Né? E a gente sabe que muitas vezes a vítima é aquela coisa, aquilo lá é o Oscar, né? Ela vai ganhar o Oscar de melodrama mexicano, né? Aquela coisa bem histriônica. Menos, você dá um corte. Porque senão é aquela coisa, e isso é muito interessante nas constelações. Se de repente, e eu vou pegar aqui a Cleusa entra lá num papel de representação, e aquela coisa, não é a Cleusa, ela entrou numa representação onde ela começa a gritar, começa a gemer. A Manuela, que está no campo, já não consegue mais ficar naquele lugar. A Helena, que está no campo, começa a olhar para ver o que está acontecendo com a Cleusa. De repente, até pega um lenço de papel e fala, tó, Cleusa. Ou seja, aquilo começa a desorganizar o campo. Então, o facilitador ele tem que fazer uma intervenção, né? A gente está cuidando do campo todo. A gente não vai ficar em cima de uma pessoa, né? Pode chorar? Pode chorar, né? Mas você não precisa, né, chorar rios de sangue. A gente não quer esse tipo de de dramatização nas constelações. A gente só quer a informação, né? Isso o Hellinger deixava muito claro, isso Peter Spelter deixava muito claro, né? Eu quero a informação, né? Eu já entendi. Eu lembro uma vez a doutora Ursula Frank, ela me colocou num lugar lá de representante, assim, eu tinha ódio, mas eu tinha um ódio, eu estava espumando na constelação. E assim, eu fui para cima da pessoa, a Úrsula só pôs a mão assim, ela falou, eu já entendi. E aí eu já parei, né? Eu já congelei lá, e ela continuou a constelação, mas ela fez uma intervenção pontual em mim, né? Porque eu não precisava de tanto, eu estava vazando naquilo lá, né? Então, e ela falava isso muito na constelação, transe, trauma e presença. É muito importante, sim, eu demonstrar o que está acontecendo no meu corpo, mas na presença. Eu não preciso entrar no transe, porque se entrar no transe eu me perco, né? E tem transes que a gente se perde mesmo. E é engraçado, tem certas constelações que a gente está no lugar de sofrimento, e assim, o que eu vou fazer, falar para vocês, né? Abre parênteses. Ai, gente, que delícia de dor! Ai, meu Deus, eu sofri tanto! Aí sai daquela constelação aliviado. Aí você fala, tá, engraçado, né? Você foi representante, né? É aquela sofrência. Aqui no Brasil a gente não gosta de ouvir aqueles pagode, aquelas coisas de sofrência. Tem um gozo aí, né? Resolve? Não, não resolve, né? Ele entra naquela coisa de testemunha ocular, aquela coisa de cúmplices na dor. Mas eu não saí do lugar. Eu fiquei na mesma meleca. Então, a ideia é eu trabalhar com uma pessoa que esteja na presença e que mesmo que a situação dela seja muito difícil, ela fala, eu quero olhar. E ela fala, eu quero olhar. Não quero consertar minha mãe, não quero consertar meu pai, eu quero olhar. E eu estou aqui, eu estou presente. Aí a gente constela, né? E eu lembro que isso foi uma coisa que o Peter ele refinou com a gente nos cursos, né? A importância do momento da constelação.
A gente não vai constelar porque a pessoa chega e fala, eu quero constelar. Você quer constelar o quê? Você quer constelar ou você quer consertar? Né? Você quer pedagogizar o sistema familiar? Não. A gente está aqui para facilitar processos. E a gente precisa que o nosso cliente esteja presente. Né? Caso contrário, quem que vai pegar a nhaca é a gente, né? A gente vai tomar para a gente aquela dor, aquele sofrimento. Né? E aí a gente volta para o livro As Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. Né? O facilitador, ele facilita o processo do começo ao fim. Né? Então, sim, como que o cliente está levando o tema? E a gente não vai constelar todo mundo. Seja em trabalho individual, seja no trabalho em grupo. A pessoa precisa estar implicada naquilo que ela fala. Se ela não está implicada, eu não vou trabalhar. Né? E talvez para as pessoas que têm um percurso terapêutico, isso às vezes fica mais claro, tá? Porque na medicina, na psicologia, a gente acaba falando muito essa linguagem. Né? As ordens da ajuda trabalham muito numa linguagem que terapeutas usam. E muitas vezes uma pessoa que não vem da saúde, às vezes patina um pouco nessa temática. Por isso que a gente fala, ó, vai lá, faça práticas sistêmicas, faça supervisões, participe como representante de várias constelações, para você ir afinando a tua postura, para você ir exercitando tua postura. Né? Pronta ela nunca vai estar, né? No sentido de fechada, perfeita. Mas, de repente, ela vai estar pronta no sentido de, tipo, agora eu me sinto segura para estar no campo, para escutar meu cliente, minha cliente. Né? E cada facilitador aí vai ter o seu processo para isso. Né? E a gente sabe que o pessoal que faz curso de constelação familiar, treinamento de constelação familiar, muitos estão lá para trabalhar as suas temáticas. Estão fazendo aquilo para autoconhecimento, não para necessariamente se transformar em facilitador ou terapeuta. Né? E isso é ótimo, né? Porque realmente os treinamentos de constelação eles são uma porrada atrás da outra. Quer dizer, ou você se transforma ou você se transforma. Né? E tem gente que no meio do caminho sai do curso, às vezes até bom, né? Vai arejar a cabeça, depois volta. Né? Porque cada um tem o seu processo. Ajudou, Carla? Mais ou menos? Ok. Vera, por favor. Oi, Vera, você está com a mão levantada? Você está aí? Estou aqui. Opa, vamos lá. Então, você falando, respondendo essa pergunta, né? Novamente, vou voltar lá na análise transacional. O Eric Berne, ele traz que a personalidade, ela se divide em pai, adulto e criança, né? O pai é as coisas aprendidas, o adulto é racional, planeja, avalia, e a criança seriam as nossas emoções. Então, se você vai pedir uma constelação na sua criança, eu acho que eu não posso te atender, porque você está na sua emoção. Eu penso que nós precisamos fazer a constelação quando nós estamos no adulto, né? Então, o terapeuta prestar atenção quanto ou levar essa pessoa para o estado de ego adulto, né? Com olho no olho, com alguma pergunta, para ela se sentir presente. E aí eu acho que talvez dê para constelar. Mas se ela tiver mesmo na criança, por exemplo, ela vai estar na vítima, ela vai estar no salvador, aí ela vai estar na emoção. E aí não dá para constelar, não é mesmo? Exatamente. Por isso que a gente fala, né, Vera? Constelação é lugar de adulto, não é lugar de criança. Isso, é mesmo. Né? Tá certo. Então, lógico que muitas vezes numa constelação a gente vai colocar representantes de criança, sim, né? Mas o que a Vera está falando, o que a gente está falando aqui, é da postura. Né? A gente vai puxar a postura do nosso cliente, da nossa cliente, do adulto. Né? E às vezes a gente vai perceber que o representante ele entrou no lugar de uma criança ferida, ele trouxe um trauma. E o nosso cliente, a nossa cliente, como está vendo isso?
infantiliza também, regride também, tem uma catarse. Que fenômeno vem? Mas novamente, eu vou puxar o adulto, né? O adulto está assistindo isso e, às vezes, a gente vai ter que dar um suporte para o nosso cliente. Ó, essa temática aqui você vai ter que trabalhar, né? Talvez você vai ter que trabalhar no seu espaço terapêutico, talvez você vai ter que trazer para uma outra constelação, né? Mas deixa primeiro isso agir sobre você. Mas a forma como o nosso cliente coloca a questão precisa ser de forma adulta, né? Porque senão vai ser mimimi, nhen. E não que a gente esteja julgando o nosso cliente, mas é aquela coisa, né? Se eu vim no mimimi, eu não vou conseguir ouvir uma resposta adulta. E é complicado se o facilitador entrar numa postura de criança ferida também e responder com mimimi, né? Responder na contratransferência, né? Aí a minha criança vai fazer birra com a criança do meu cliente. E, sinceramente, aquilo vai ser um teatro, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Vai fazer supervisão, né? Vai fazer supervisão que você saiu do teu lugar de facilitador, né? Isso pode acontecer na terapia? Pode acontecer. Vai fazer supervisão que você saiu do teu lugar de terapeuta, né? E precisa ser olhado, né? Deixando bem claro que os nossos clientes eles são precisos em pegar pontos que nos afetam também, né? Então o cliente ele vai trazer coisas que são doloridas sim para facilitadores e é motivo sim da gente trabalhar às vezes nos nossos espaços terapêuticos. Por isso que o Hellinger deixava claro que assim o nosso trabalho conosco, enquanto a gente fizer esse trabalho, a gente tem que fazer o nosso autotrabalho, né? A gente tem que fazer a nossa terapia pessoal, grupo de estudos, supervisão, né? Quando eu falo de grupo de estudos, mas Renê, vocês já leram esse livro? Não, mas toda vez que a gente lê o livro, a gente vê uma outra parte, né? A Manuela ela traz uma experiência diferente do trabalho dela, a Vera traz dela. Quer dizer, cada grupo é diferente. Se vocês forem olhar no YouTube, os nossos grupos, os participantes revezaram, rodiziaram, os alunos, os professores. Isso enriqueceu, né? Então, são pontos de vista. Você trouxe aí a experiência da professora Marilis, né? A gente tem vários professores aí da Hellinger que têm uma experiência fantástica, né? A Marilis, inclusive, tem um trabalho com os detentos, né, do sistema prisional, fantástico, lá no Rio, em Santa Catarina, né? Então, ela traz um recorte importante, né? Quando o João Weser deu o seminário aqui em São Paulo, ele trouxe a experiência dele com menores infratores lá na Alemanha, que eram refugiados, que inclusive é uma temática hoje muito forte na Alemanha, porque a gente tem uma entrada de ucranianos altíssima na Alemanha. E isso está fazendo com que eles precisem criar, né, espaços de mediação de conflitos, porque é uma outra cultura, é uma outra forma, são pessoas que estão vindo de um trauma, né, o trauma de guerra, e você precisa trabalhar a adaptação cultural deles a uma língua diferente, a uma forma diferente. A política na Alemanha é diferente da política na Ucrânia, diferente da política na Rússia, etc, etc, etc. Né? Então, é trauma, e aí a gente está falando de dois traumas, do povo ucraniano, que está procurando refúgio na Alemanha, do povo alemão, que está abrindo espaço para um povo refugiado. Mas Renê, isso não é trauma. Não? Você não ficou traumatizado quando nasceu seu irmão, sua irmã? Quando chega um membro novo e vai roubar o seu lugar? Né? Quer dizer, isso é um afeto humano, né? Ciúmes, inveja. Isso acontece com povos também. E aí a gente precisa trabalhar, né? Isso é uma questão humana, né? E a gente tem dispositivos para trabalhar. Hoje a gente tem a comunicação não violenta, a gente tem as constelações familiares, a gente tem a justiça restaurativa, mediações,
as várias escolas terapêuticas, da onde todas essas que eu falei agora beberam, né? Então, temos problemas e temos outras formas de solucionar problemas hoje. Melhor do que há 100 anos atrás? Em alguns aspectos, sim, melhor. Agora, conflito a gente vai continuar tendo. O ser humano continua humano, né? E, como dizia Freud, de natureza insatisfeita, que é exatamente o que move o ser humano. Obrigado, Vera, pelas suas colocações, né? Obrigado, Carla, aí, pelas suas perguntas, né? Foi uma leitura mais curta, Helena, mas eu acho que essa temática é uma temática que mexe bastante. Não foi a primeira vez, né, que a gente parou para pautar esse tema, né? Mas da próxima vez, vitimizem o Marcos, né, com suas perguntas, né, que ele vai conseguir responder do ponto de vista dele, do lugar dele, né, aí como operador do direito. Mas eu passo agora a palavra para a Manuela. Obrigado, Helena, pela leitura. Obrigada, René. É uma delícia estar a ouvi-lo nestes temas que a mim me dizem mais do que propriamente o direito, mas é sempre um gosto e hoje foi também muito interessante estar a falar desta temática da vítima e perpetrador. Muito obrigada ao René, à Helena pela leitura e obrigada também a todas as questões que foram colocadas, a todos os contributos, que tudo isso nos enriquece a todos. Bem-ajam. Desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Uma boa noite para todos e até terça. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa semana. Obrigada, René. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Dá licença. Boa noite.